conduta, em regra praticada por pessoa humana, que ofende um bem jurídico penalmente tutelado, para a qual a lei estabelece uma pena, seja ela de reclusão, detenção, prisão simples ou multa. Espécies: crime, infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, isoladamente, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, conceito formal de crime. Contravenção, infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Observação, crime, conceito analítico, adoção da teoria tripartida, fato típico, ilicitude e culpável. Principais diferenças entre crime e contravenção. Crimes admitem tentativa, artigo 14, segunda. Contravenções não se admite prática na modalidade tentada. Ou se pratica a contravenção consumada ou se trata de um indiferente penal. Se cometido crime, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, e vier o agente a cometer contravenção, haverá reincidência. A prática de contravenção no exterior não gera efeitos penais, inclusive para fins de reincidência. Só há efeitos penais em relação à contravenção praticada no Brasil. Crimes admitem tempo máximo de cumprimento de pena, 30 anos. Contravenções admitem tempo máximo de cumprimento de pena, 0,5 anos. Crimes aplicam-se às hipóteses de extraterritorialidade. Contravenções não se aplicam às hipóteses de extraterritorialidade do artigo 7 graus do Código Penal. Aplicação da Lei Penal. Lei Penal no tempo. Regra, princípio da atividade, a lei é aplicada aos fatos praticados durante sua vigência. Exceção, extra-atividade da Lei Penal benéfica. Duas formas. Retroatividade da Lei Penal benéfica, lei nova mais benéfica retroid, de forma que será aplicada aos fatos criminosos praticados antes de sua entrada em vigor. Ultraatividade da Lei Penal benéfica, lei mais benéfica, quando revogada, continua a reger os fatos praticados durante sua vigência. Abolitio criminis, lei nova passa a não mais considerar a conduta como criminosa, descriminalização da conduta. Continuidade típico-normativa. Em alguns casos, embora a lei nova revogue um determinado artigo que previa um tipo penal, a conduta pode continuar sendo considerada crime, não há abolitio criminis. Quando a lei nova simultaneamente insere esse fato dentro de outro tipo penal. Quando, mesmo revogado o tipo penal, a conduta está prevista como crime em outro tipo penal. Lei posterior que traz benefícios e prejuízos ao réu, prevalece o entendimento de que não é possível combinar as duas leis. Deve ser aplicada a lei que, no todo, seja mais benéfica, teoria da ponderação unitária. Competência para a aplicação da lei nova mais benéfica. Processo ainda em curso compete ao juízo que está conduzindo o processo. Processo já transitado em julgado compete ao juízo da execução penal, enunciado número 601 da súmula do STF. Leis excepcionais e temporárias continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após expirado o prazo de vigência ou mesmo após o fim das circunstâncias que determinaram a edição da lei. OBS. Se houver superveniência de lei abolitiva expressamente revogando a criminalização prevista na lei temporária ou excepcional, ela não mais produzirá efeitos. Tempo do crime: considera-se praticado o delito no momento conduta, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado,
Adoção da teoria da atividade. Crimes continuados e permanentes consideram-se como sendo praticados enquanto não cessa a continuidade ou permanência. Consequência, se neste período, em que o crime está sendo praticado, sobrevier lei nova, mais grave, ela será aplicada, súmula 711 do STF. Lei Penal no Espaço. Regra: aplicar-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, princípio da territorialidade mitigada ou temperada, pois há exceções. Território nacional, espaço em que o Estado exerce sua soberania política. O território brasileiro compreende o mar territorial, o espaço aéreo, teoria da absoluta soberania do país subjacente, o subsolo, território nacional por extensão, os navios e aeronaves públicos, onde quer que se encontrem, os navios e aeronaves particulares, que se encontrem em alto mar ou no espaço aéreo. Extraterritorialidade: aplicação da lei penal brasileira a um crime praticado fora do território nacional. Extraterritorialidade incondicionada: aplicar-se aos crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Observação: estas hipóteses dispensam outras condições, bastando que tenha sido o crime cometido contra estes bens jurídicos. Observação: será aplicada a lei brasileira ainda que o agente já tenha sido condenado ou absolvido no exterior. Observação: caso tenha sido o agente condenado no exterior, a pena cumprida no exterior será abatida na pena a ser cumprida no Brasil, detração penal. Extraterritorialidade condicionada: aplicar-se aos crimes que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Praticados por brasileiro. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Condições: entrar o agente no território nacional. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a penal. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Extraterritorialidade, condicionada à única hipótese, crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Condições: mesmas condições da extraterritorialidade condicionada e não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição, e haver requisição do MJ. Lugar do crime: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a conduta, ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Adoção da teoria da ubiquidade. Aplicação da lei penal em relação às pessoas. Sujeito ativo é a pessoa que, de alguma forma, participa do crime, como autor ou como partícipe. É a pessoa que pratica a infração penal. OBS. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crimes, atualmente, somente de crimes ambientais. Adotava-se a teoria da dupla imputação, necessidade de processar,
concomitantemente, a pessoa física responsável pelo ato. STF e STJ vêm abandonando esta teoria. Imunidades, regras específicas de não aplicação da lei penal a determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias. Sujeito passivo é quem sofre a ofensa causada pela infração penal. Pode ser de duas espécies. Sujeito passivo mediato ou formal é sempre o Estado, pois a ele pertence o dever de manter a ordem pública e punir aqueles que cometem crimes. Sujeito passivo imediato ou material é o titular do bem jurídico efetivamente lesado, exemplo, no furto, o dono da coisa furtada. OBS.U. Estado também pode ser sujeito passivo imediato, exemplo, crimes contra o patrimônio público. Tópicos importantes. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo. Mortos não podem ser sujeitos passivos, pois não são sujeitos de direitos. Animais não podem ser sujeitos passivos, pois não são sujeitos de direitos. OBS. Crime ambiental, exemplo, maus tratos a animais. Sujeito passivo é a coletividade. OBS. Ninguém pode ser sujeito ativo e passivo do mesmo crime. Parte da doutrina entende que isso é possível no crime de rixa, mas isso não é posição unânime. Disposições preliminares do CP. Contagem de prazos inclui-se o dia do começo. As frações de dia, do dia do começo, são computadas como dia inteiro. Exemplo, começou a correr o prazo no dia 20 de fevereiro de 18 às 23 horas. O dia 20 de fevereiro de 2018 é contado como dia inteiro. Contagem do prazo de fixação das penas. As frações de dia, horas e minutos, são desprezadas, arredonda-se para baixo. 23 dias e 21 horas viram 23 dias. Pena de multa. Desprezam-se as frações monetárias, centavos. Aplicação subsidiária do CP. Regras gerais do CP se aplicam aos crimes regidos por lei especial, naquilo que com elas não conflitar.